Olhe para cima, encontre aquele pontinho amarelo. É Titã. Ela é a maior lua de Saturno e a segunda maior lua de todo o nosso sistema solar. E pode ser o único lugar em nosso sistema solar com água líquida além da Terra. Além disso, possui uma atmosfera que serve de escudo contra a radiação solar e os raios cósmicos, assim como a Terra. Se a vida fosse uma casa, Titã teria muitos dos tijolos que você precisa para construí-la. Aperte o cinto, você está indo para lá. Demora muito para chegar em Titã, mas você sabe, a magia do YouTube. Chegamos. Ela é um pouco maior que a nossa Lua e muito mais pesada. É até mesmo maior que Mercúrio. Isso significa que sua gravidade ainda é muito fraca. Você se sentirá 7 vezes mais leve aqui do que na Terra. Na academia local na Terra, você pode levantar 70 quilos. Em Titã, você pode levantar mais de 450 quilos. A superfície é principalmente composta de gelo, tem pequenas montanhas, crateras e alguns criovulcões. Basicamente, o mesmo que um vulcão normal, mas em vez de lava, essa besta cospe água, gelo, amônia e metano. Tem lagos e nuvens, mais ou menos como um desfiladeiro na Terra. Mas aqui há apenas uma pequena diferença. Tudo está coberto por uma espessa neblina e às vezes cai granizo de metano congelado. Na Terra, usamos metano como combustível porque ele queima, mas em Titã não há oxigênio. Não dá para fazer fogo neste pedaço de rocha. A ausência de oxigênio significa que você precisa colocar uma máscara de oxigênio. Mas você não precisa usar um traje espacial inteiro como na nossa Lua, pois Titã tem uma atmosfera mais forte. Mas você trouxe um moletom, certo? Vai ficar bem frio em breve, como 185 graus negativos. O mais frio que já esteve na Terra foi 90 graus negativos, e isso foi no Polo Sul. Aqui é tão frio assim porque está muito longe do Sol, quase 1,4 bilhão de quilômetros. De qualquer forma, essa névoa densa e essa atmosfera impedem os raios de sol de aquecer a superfície. Parece meio extremo, mas a vida também é. Ela pode sobreviver em quase qualquer lugar. Pegue a bactéria alguma palavra longa em latim. Ela pode sobreviver à radiação e a temperaturas extremamente baixas. Ela ainda sobreviveu um ano inteiro no espaço sideral do lado de fora da Estação Espacial Internacional. Titã seria moleza em comparação a isso, especialmente se a gente cavasse um pouco. Muitos cientistas acreditam que existe um oceano inteiro sob a superfície de Titã. A gravidade de Saturno dá ao núcleo de Titã um pequeno aumento de calor, e além disso, há amônia naquele oceano. É como a versão de anticongelante de Titã. Contanto que a água permaneça líquida, a vida tem uma chance muito forte de sucesso. Então, o que há lá embaixo? Os cientistas encontraram evidências reais de que já pode haver vida em Titã. Aqui, verifique o que nos mostra este microscópio. Este é o C3H2. Ele foi descoberto por este estranho grupo de coisas que parecem antenas que existem no deserto do Chile. Ele usou 66 antenas, todas apontadas para o mesmo lugar no céu. Esta molécula C3H2 pode atuar como um bloco de construção do DNA, o código da vida. Algumas pessoas acreditam que essas moléculas existiam em nosso planeta bilhões de anos atrás, exatamente quando a vida começou. Os cientistas também a encontraram em primeira mão, com uma sonda que realmente pousou em Titã. Acontece que aquelas antenas do deserto estavam certas. Titã então saltou para o topo da lista de lugares onde poderíamos viver um dia. Desculpe, Marte. A NASA tem um novo projeto, a missão Dragonfly. O plano é enviar um drone para lá e explorar Titã ainda mais. Ainda faltam cerca de 6 anos para a missão, e o foguete chegará à Lua de Saturno 9 anos depois disso, então teremos que esperar um pouco antes de fazer as malas e seguir para Titã. Depois que o drone da missão Dragonfly pousar na superfície de Titã, ele vai girar como uma espécie de helicóptero duplo. Vai ter 8 hélices, cada uma com 1 metro de largura. Como a gravidade é fraca, isso é mais do que suficiente para dar ao drone uma boa velocidade de cruzeiro. Ele será capaz de voar cerca de 3 km direto para cima e decolar e pousar verticalmente como um helicóptero normal. O principal problema de tudo isso são as baterias do drone. Os cientistas inventaram um gerador que converte a energia da radiação térmica em energia elétrica, seja lá o que isso signifique. Uma carga de bateria deve ser suficiente para várias horas de voo contínuo. O Dragonfly vai carregar muitos equipamentos de pesquisa, então não é como aqueles drones que as pessoas fazem voar pelo parque em um domingo. Vai ter o peso de cerca de 3 avestruzes. Terá 2 brocas, um monte de sensores, uma coisa espectral para descobrir quais produtos químicos estão por lá, e também terá seu próprio canal meteorológico,
com um monte de instrumentos para medir temperatura, nuvens e outras coisas. E como qualquer gadget atual, ele terá uma câmera. Prepare-se para algumas belas fotos da paisagem épica de Titã. A noite em Titã dura cerca de 8 dias terrestres, quando o drone está relaxando na superfície, recarregando e analisando amostras. É muito tempo, mas na verdade essa é uma coisa boa. A distância entre Titã e a Terra causa um pequeno problema, um atraso na comunicação. Quando um sinal é enviado para o Dragonfly a partir do controle da missão, este sinal tem que viajar meio sistema solar, o que leva mais de 1 hora. Em contraste, o atraso do sinal para Marte pode ser de apenas 10 minutos, e o atraso do sinal para a Lua tem apenas cerca de 1 segundo. Os cientistas esperam que o Dragonfly forneça mais informações sobre se podemos viver em Titã ou não. Alguns especialistas esperam encontrar uma sopa primordial lá. Essa sopa, ou caldo, possui um monte de coisas necessárias para criar vida. Tivemos essa mesma sopa na Terra há cerca de 4 bilhões de anos, e cada organismo vivo que já existiu evoluiu a partir desse caldo de elementos orgânicos. Se o projeto Dragonfly for um sucesso e Titã se mostrar habitável, ele terá mais uma missão: encontrar um bom lugar para nos estabelecermos por lá. Mas criar uma colônia autossustentável em outro planeta seria definitivamente a coisa mais difícil que os humanos já fizeram. Primeiro obstáculo: produção de energia. Provavelmente a partir de algum tipo de usina nuclear. Em seguida, vem o abrigo para humanos e suas máquinas. Esses novos edifícios em Titã terão que nos proteger do frio extremo e do mau tempo. Em seguida, água potável e oxigênio. Precisamos inventar uma maneira de coletar ou de fazer ambos. Depois, estufas para o cultivo de alimentos. Também precisaríamos minerar combustível para o transporte. Felizmente, Titã está cheia de metano, que é um ótimo combustível. Um grande problema, porém, é a gravidade. Por ser tão fraca em Titã, quem vive lá pode perder muita massa muscular, dificultando o trabalho e até mesmo a vida. E tem aqueles criovulcões irritantes atirando coisas em momentos aleatórios. Ou talvez precisemos de uma ideia mais drástica e ousada. Que tal mudar a atmosfera de Titã para que possamos respirar nela e não tenhamos que usar diversos chapéus e luvas? Para fazer isso, precisaríamos terraformar a superfície de Titã por um longo tempo. A atmosfera de Titã precisaria ser enriquecida com oxigênio para respirarmos, e seria ótimo se fosse um pouco mais quente por lá. O próximo passo seria criar uma biosfera, o que significa plantas. Poderíamos transformar Titã em uma selva florescente com plantas levadas da Terra, mas por causa da pressão e da gravidade, elas seriam completamente diferentes das plantas terrestres. Elas poderiam todas crescer muito, ou talvez elas diminuíssem para um tamanho minúsculo. Nós realmente não sabemos. Em primeiro lugar, precisamos ter certeza de que a vida é mesmo possível em Titã. Os cientistas pensaram recentemente que poderia haver vida em Vênus. O planeta é mais ou menos do mesmo tamanho que a Terra, e os cientistas até o chamam de irmã gêmea da Terra. Eles descobriram um gás em Vênus, a fosfina. Supostamente teria sido feito por organismos vivos. Contudo, isso não se confirmou. Existe alguma fosfina flutuando, mas bem menos do que pensávamos. Olha, a ciência em outros planetas é algo complicado, gente. Sempre estamos passíveis a erros como esse. Ah, finalmente as merecidas férias. Desta vez você vai conhecer algo novo. Um oceano em uma das luas de Urano. Tudo bem, estou brincando. Esse destino ainda não é um local de férias. Mas sim, há definitivamente alguns oceanos impressionantes por aí. Ei, não diga que você achava que os oceanos só podem ser encontrados na Terra. Mas antes de mergulharmos nos oceanos das luas de Urano, vamos falar primeiro sobre o próprio Urano, o 7º planeta a partir do Sol e o gato mais legal do Sistema Solar. Ele tem 27 luas, e 4 delas podem tecnicamente ter oceanos. Isso é mais do que o número de amigos que a maioria das pessoas tem. Todas essas luas são como miniaturas de Urano. Elas se inclinam no mesmo ângulo maluco de seu planeta-mãe, 98 graus para ser exato. E Urano é tão único que orbita o Sol de lado. Isso significa que seu equador está quase em um ângulo reto com sua órbita. Isso é que é rebeldia. Mas por que Urano é assim? Bem, alguns astrônomos acham que é porque ele foi derrubado de lado por uma colisão maciça com outro planeta. E esse impacto pode ter realmente criado as luas de Urano. Fato curioso. Essas luas têm nomes bem específicos. Em vez de figuras míticas, a maioria delas tem nomes de personagens de Shakespeare.
Quero dizer, quem precisa de Zeus quando se tem Julieta e Desdêmona? Descobrir essas luas não é fácil. Elas são muito escuras e estão localizadas a bilhões de quilômetros de distância do Sol. É como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que a agulha é menor do que o seu dedo mindinho. Esses 27 satélites são divididos em 3 grupos: 13 luas internas, 5 luas principais e 9 luas irregulares. As irregulares são rebeldes com órbitas retrógradas, enquanto as outras são prógradas e seguem o fluxo de Urano. As maiores são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, e todas elas estão no plano equatorial de Urano, e são grandes o suficiente para serem redondas. Elas têm crateras, cânions e penhascos. Nossa! Essas luas também se formaram a partir de um impacto gigante que inclinou Urano em seu eixo. É por isso que todas elas também são inclinadas, e por causa dessa inclinação, elas têm ciclos sazonais malucos, assim como o próprio Urano. Mas ainda não encontramos todas as luas de Urano. As pequenas e irregulares são sorrateiras e difíceis de detectar. Portanto, quem sabe quantas mais podem existir. Mas vamos falar sobre o que é realmente legal. Do que essas luas são feitas. Não temos certeza absoluta, mas achamos que elas são feitas de rocha e gelo. Miranda é a mais gelada, enquanto as luas internas provavelmente são apenas poeira. E as que estão além da órbita de Oberon? Provavelmente são asteroides capturados que podem ser rochosos ou gelados, ou sabe-se lá o quê. Mas aqui está o que realmente diferencia as luas de Urano. Todas elas estão inclinadas junto com Urano. Isso é incrível! A exploração dessas luas pode nos ensinar muito sobre como os mundos oceânicos se formam e se mantêm ativos. Titânia é a maior lua de Urano, mas ainda tem menos da metade do tamanho da lua da Terra, com um diâmetro de cerca de 1.600 quilômetros. É também a 8ª lua mais pesada de todo o sistema solar. Ela recebeu o nome da Rainha das Fadas em Sonho de uma Noite de Verão. A cor de Titânia é cinza, e ela tem algumas manchas brilhantes que os cientistas acreditam ser geada. Ela é composta por uma mistura de gelo e rocha, assim como todas as outras luas próximas a Urano. Oberon é a 2ª maior lua de Urano e recebeu o nome do rei dos elfos da peça de Shakespeare. Ela tem quase o mesmo tamanho de Titânia e também tem uma composição metade gelo, metade rocha, mas a superfície de Oberon é muito mais cheia de crateras do que as outras luas de Urano. Umbriel e Ariel são a 3ª e a 4ª maiores luas de Urano, com diâmetros de 1.170 e 1.158 quilômetros, respectivamente. Umbriel recebeu o nome de um espírito ruim em um poema antigo, e é a mais escura de todas as grandes luas de Urano. Ela reflete apenas 16% da luz que a atinge. Os cientistas não sabem por que ela é tão escura, mas acham que um anel brilhante ao redor de uma cratera pode ser causado por depósitos de gelo. Ariel é a mais brilhante de todas as grandes luas de Urano, e reflete mais de 1/3 da luz que a atinge. Seu nome vem de personagens do poema de Pope e da peça de Shakespeare. Ariel parece ser a lua mais jovem porque tem apenas algumas pequenas crateras de colisões recentes. Miranda é a menor de todas essas grandes luas, com um diâmetro de cerca de 470 quilômetros. A NASA diz que ela parece ter sido feita de partes de diferentes corpos, como um Frankenstein. Miranda tem 3 grandes características chamadas coronas, que são exclusivas dela. Elas têm crateras leves com cristais e vales, e são separadas das partes mais antigas, e com crateras mais pesadas por limites nítidos. Miranda também tem canyons gigantes que são até 12 vezes mais profundos do que o Grand Canyon. Os cientistas não sabem por que Miranda tem características tão diferentes, mas uma teoria é que ela foi esmagada por uma enorme colisão e depois remontada de forma totalmente irregular. Todas essas grandes luas uranianas estão sempre voltadas para Urano, assim como a lua da Terra. Urano tem algumas características muito legais, mas o sistema de anéis é o que mais chama atenção. E veja só, as luas do gigante de gelo, na verdade, têm uma mãozinha na formação desses anéis. Urano tem 13 luas internas e 13 anéis fracos, e todos eles estão conectados como uma grande família cósmica. Cordélia e Ofélia são como as guardiãs do anel mais externo, Epsilon. Essas 2 luas pastoras mantêm todas as partículas juntas, sendo Cordélia a mais próxima da superfície de Urano. Mas aqui está o ponto alto. Há pelo menos 8 outros pequenos satélites nessa área, o que torna as coisas superlotadas. A NASA ainda está tentando descobrir como eles não se chocam uns com os outros. As luas internas são metade gelo e metade rocha, mas não sabemos muito sobre as externas.
A NASA acha que elas podem ser apenas asteroides que ficaram presos na atração gravitacional de Urano. De qualquer forma, Urano e seu esquadrão de luas são definitivamente de outro mundo. Aparentemente, as luas de Urano podem ter oceanos salgados escondidos sob suas superfícies congeladas. E as mais distantes de Urano, Titânia e Oberon, podem ter oceanos com 50 km de profundidade. Isso é mais profundo do que a Fossa das Marianas. Mas até mesmo Ariel e Umbriel podem ter oceanos com cerca de 30 km de profundidade. A NASA usou alguns modelos de computador sofisticados e revistou dados de sua espaçonave Voyager 2 lançada em 1977 para descobrir a composição e a estrutura dessas luas. Eles descobriram que Titânia é grande o suficiente para manter seu calor interno e evitar que seu oceano congele. Mas veja só, as outras luas também podem ter uma chance de ter oceanos quentes. Pesquisadores descobriram fontes potenciais de calor nos mantos rochosos das luas que poderiam liberar líquido quente e manter os oceanos aquecidos. E adivinhe só, os oceanos podem até ser quentes o suficiente para teoricamente suportar vida. O estudo também constatou que cloretos e amônia são provavelmente abundantes nos oceanos dessas luas. A amônia atua como anticongelante, e os sais na água também podem ajudar a manter a temperatura do oceano. Agora você deve estar pensando: como essas luas geladas podem ter água líquida? Bem, parece que seu calor interno e alguns produtos químicos podem fazer isso acontecer. Por exemplo, um estudo revelou que cloretos e amônia provavelmente são abundantes nos oceanos dessas luas. E se essas luas realmente tiverem oceanos? Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos, e além da forma bizarra, não há nada de especial nelas, exceto por uma coisa. Não faz muito tempo que os cientistas descobriram um estranho fenômeno na superfície de Phobos, mas ainda não conseguiram encontrar nenhuma explicação para isso. Do que se trata? E o que isso nos diz sobre a história do nosso sistema solar? Vamos descobrir. O astrônomo americano Asaph Hall descobriu Phobos e Deimos em 1877. Você sabia que todos os planetas do nosso sistema solar receberam nomes de divindades gregas e romanas? Por exemplo, Marte, ou Ares, é o famoso deus da guerra. É por isso que os satélites do planeta são chamados de Phobos e Deimos, os filhos de Ares. Na verdade, esses belos nomes têm significados assustadores, medo e horror. Em 1971, o telescópio Mariner 9 da NASA tirou suas primeiras fotos. Foi assim que descobrimos que esses carinhas não eram nada parecidos com a nossa Lua. Eles tinham uma forma bizarra, uma órbita estranha e instável. Além disso, não há outras luas no sistema solar que se movam tão perto de seu planeta-mãe quanto essas duas. Bem, elas são crias dele, afinal. Mesmo muito perto de Marte, se você estivesse na superfície do planeta vermelho, dificilmente conseguiria vê-las. Isso porque a curvatura de Marte esconde Phobos e Deimos de vista. E se você ficasse em algum lugar no Equador, Phobos parecia um asteroide comum e Deimos uma estrela. Tudo porque esses satélites são basicamente migalhas em comparação com a nossa Lua. São as menores e menos brilhantes luas de todo o sistema solar, o que é irônico, considerando seus nomes imponentes. De qualquer forma, parece que tudo deveria ficar bem claro com esses 2 satélites. Mas não, existe um problema. Veja bem, os cientistas reconstruíram a história do espaço com base nos vestígios encontrados em diferentes objetos espaciais. Amassados, arranhões, rachaduras, todas essas coisas podem nos dizer o que aconteceu há bilhões de anos. Por muito tempo, os cientistas tiveram certeza de que, assim como seus protótipos gregos, Phobos e Deimos eram gêmeos. Mas então o orbitador Viking da NASA tirou novas fotos deles, e foi aí que descobriram uma diferença significativa entre os dois. Toda a superfície de Phobos estava coberta por enormes sulcos. Era uma série de fossos longos e profundos que se estendiam de uma ponta a outra. Você pode dizer, qual é o problema? Todos os objetos espaciais têm esse tipo de relevo neles. E sim, existem outros satélites com ranhuras e depressões semelhantes, mas nenhum com tantos quanto Phobos, que é completamente coberto por sulcos que são enormes, até 19 km de comprimento e 200 metros de largura. E isso não é tudo. Alguns se cruzam. Isso significa que o satélite passou não por um, mas por muitos eventos traumáticos. Mas o que exatamente aconteceu com ele? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas ideias. E essas teorias podem nos contar não apenas sobre o passado de Phobos, mas também prever seu futuro. Teoria 1. Impacto de asteroide. Bem, o primeiro suspeito é bastante óbvio. Há uma grande cratera de quase 9 km de largura em Phobos.
Ela se chama Angeline Stickney e recebeu o nome da esposa de Asaph Hall, o cientista que descobriu os satélites. Que lindo! Então assim é a primeira hipótese. Era uma vez um corpo astronômico que colidiu com Phobos. O impacto foi tão forte que deixou uma grande cratera, e o efeito da colisão deixou um monte de sulcos por todos os lugares. Parece lógico a princípio. No entanto, os cientistas notaram uma falha nessa teoria e descobriram que esses sulcos na verdade não se formaram dentro da cratera, mas próximo dela. Ou seja, não foi uma colisão que os criou. Além disso, e aqueles que se cruzam com outros? Ou é apenas uma grande coincidência cósmica? Bem, a busca pela verdade continuou. Teoria 2. Phobos é assim por causa dos detritos espaciais. Sim, há uma diferença entre essas duas teorias. Nesse caso, os sulcos não são consequência direta da colisão. Em vez disso, é mais ou menos assim. Algo colidiu com essa lua. O impacto fez com que muitas pedras fossem lançadas ao espaço. Algumas se perderam no universo para sempre, mas outras eram pequenas o suficiente para serem puxadas de volta para Phobos. Passando ao lado dele em um ângulo agudo, poderiam colidir com ele, saltar e assim seguir. E como a gravidade de Phobos é muito fraca, talvez as rochas não conseguiram colar nele. Em outras palavras, foram continuamente puxadas e empurradas por muitos e muitos anos. Esta teoria explica os sulcos que se cruzam. É porque as pedras caíam nesses lugares o tempo todo. Parece bastante lógico, mas tem um outro problema. Não vemos nenhum pedregulho em Marte ou na superfície de suas luas, e todos esses detritos deveriam ser capturados pela gravidade e permanecer em algum lugar na órbita do planeta, ou ainda simplesmente se tornar uma parte de Phobos. Em outras palavras, se isso fosse verdade, encontraríamos evidências dessa teoria sob camadas de poeira. Mas não foi o que aconteceu. Portanto, essa explicação também não satisfez os astrônomos, que continuaram a procurar o culpado. E se os sulcos não têm nada a ver com a cratera Stickney? E se o verdadeiro motivo era outro, como algo ainda mais forte? Poderia ser o próprio planeta Marte? Teoria 3. Marte é o grande vilão. As hipóteses anteriores dizem que Phobos e Deimos eram originalmente pedaços dele. Em algum momento eles se separaram e viraram satélites, assim como a nossa Lua. Mas e se não foi esse o caso? Observações feitas pelo Mars Global Surveyor da NASA mostram que os satélites gêmeos são compostos de elementos encontrados principalmente em meteoritos e asteroides. E se Phobos e Deimos forem asteroides? Há um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Dado o tamanho, a forma e a composição de ambos, os cientistas sugeriram que podem ter pertencido a esse cinturão um dia. No entanto, em dado momento eles saíram voando e a gravidade os puxou para Marte. Esse fenômeno é chamado de captura de asteroides. Porém, isso é muito estranho. Sim, não é incomum, mas esses dois estão voando perto de Marte há, bilhões de anos? É estranho que suas órbitas tenham permanecido as mesmas. Além disso, a atmosfera do planeta é muito rarefeita, por isso dificilmente poderia capturar asteroides. Em teoria, eles deveriam ter se separado de Marte na primeira oportunidade. No entanto, não foi o que aconteceu. Isso significa que, de alguma forma, ficaram presos, e Marte imediatamente começou a destruí-los. Sim, uma reviravolta inesperada. Nessa versão, o planeta acaba se tornando um vilão. Ao estudar o passado, encontramos algumas evidências de danos futuros. As misteriosas ranhuras de Phobos podem ter sido causadas pelas forças de maré entre ele e Marte. A Lua e a Terra também têm isso, ambas sofrendo ligeira distorção. Mas como Phobos está muito mais perto de Marte, o impacto das forças gravitacionais é muito mais forte. Em outras palavras, a gravidade de Marte está gradualmente destruindo Phobos. A cada 100 anos, o satélite fica quase 2 centímetros mais perto de Marte. Ele também encolhe até 20 metros, ficando ainda mais frágil e fraco. Quanto menor se torna, mais as forças de maré o impactam, criando estranhos sulcos e ranhuras. Sim, em algum momento em 30 milhões a 50 milhões de anos, essa lua irá colidir com Marte ou se desintegrará e se transformará em um monte de pequenas rochas. E então Marte também terá anéis como Saturno e Netuno. É por isso que Phobos também é chamado de lua marciana condenada. De qualquer forma, são apenas teorias, mas a dramática história desse satélite natural nos dá uma ideia de como os objetos extraterrestres podem ser dinâmicos. Quanto mais aprendemos sobre eles, mais descobrimos sobre os segredos da origem não apenas de Marte, mas também de outros objetos em nosso sistema solar. Se um dia realmente colonizarmos Marte, estudar suas luas pode nos ajudar muito.
Vamos torcer para que a próxima missão Mars Moon Exploration revele segredos emocionantes que as luas marcianas estão escondendo.